Olá, seja bem-vindo ao Ministério Piedade e nós voltamos a produzir vídeos para cá depois dessas mudanças que nós tivemos, primeiro lá no Ceará e agora nós estamos aqui em Minas, né? Por isso que houve essa, digamos assim, esse espaço, né, para a produção de vídeos. Nós encerramos nosso ciclo na plantação da Betel, no Ceará, e agora a gente está aqui assumindo o pastorado da Primeira Igreja Batista em Candeias, aqui em Minas Gerais, certo? Provavelmente eu posso fazer um vídeo sobre essas questões, sobre a experiência, os aprendizados em si que eu tive nesse período, mas hoje nós vamos tocar no assunto, como você viu, sobre métodos de evangelismo, certo? Algumas coisas sobre por que devemos evangelizar e coisas assim eu já toquei, mas eu só quero compartilhar um pouco do versículo, de um versículo que a gente possa partir, né, dele para essa aplicação, digamos assim, desse versículo, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, né, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? A versão que eu estou lendo é a CEF, né, a que eu tecnicamente uso. E esse texto ele é muito interessante porque ele nos fala que nós fomos feitos casa de Deus e fomos resgatados para um objetivo, que é anunciar as virtudes, as maravilhas, né, do nosso Deus. Né? Mas aí a pergunta que surge no meu coração, e provavelmente pode surgir no seu, e possa haver discussões sobre isso, como há, quais métodos nós devemos utilizar para a evangelização, para proclamar o evangelho às pessoas, certo? E normalmente algumas pessoas vão dizer assim, não, nós devemos investir só em um tipo porque isso aqui tem mais resultados. É uma maneira muito pragmática e não bíblica, né, em minha opinião, de seguir. Eu entendo que nós devemos utilizar tanto uma como a outra desde que haja prescrição e descrição para nós seguirmos, né? Então, se a gente está falando sempre de evangelização bíblica, a gente deve se submeter e analisar os tipos ou as formas como a Bíblia nos mostra que isso deve ser feito, né? E aqui eu elenquei algumas formas, alguns métodos de evangelização que nós podemos praticar como cristãos, discípulos de Jesus. O primeiro deles é o evangelismo pessoal por meio de relacionamentos e conversas. Acredito que essa seja uma das maneiras que o Senhor Jesus mais utilizou. A gente vê isso em João 3, versículos João 3. Nós vemos em João 4, versículos 6 ao 14. Nós vemos isso em Mateus, capítulo 9, com Levi, né, e as pessoas na sua casa. E nós aprendemos a partir disso, né, que a evangelização pessoal é uma das formas bíblicas e muito bem estabelecidas de nós anunciarmos o evangelho para as pessoas que estão perto de nós. Só que esse, por meio de relacionamentos, eu quero adicionar uma palavra importante, que é relacionamentos intencionais. E isso é muito importante porque várias culturas do Brasil às vezes são muito fechadas e individualistas, certo? E não somente isso, mas às vezes nós somos muito preguiçosos para cultivar relacionamentos. Então, como crentes em Jesus e para imitar o Senhor Jesus, nós somos chamados a ter esse tipo de relacionamento intencional, um relacionamento discipulador com outras pessoas, né? Se você quer um pouquinho se aprofundar nesse tipo, tem um livro chamado Relacionamentos, Evangelização via Relacionamentos, que eu inclusive já recomendei no último vídeo aqui no canal, certo? Nas minhas recomendações de livros para evangelização. O segundo método de evangelismo é o evangelismo ao ar livre, né? Evangelismo em praças e o Senhor Jesus fazia muito em barcos e tudo mais, né? Porém, se a gente for aplicar mais ainda ao nosso contexto, existe, né, as formas de evangelizarmos não só em praça, mas também em ônibus, né, no metrô, nos bancos, como eu já fiz com queridos irmãos.
em universidades também, como já fiz com alguns outros irmãos, e por aí vai. Então, a forma de evangelizarmos ao ar livre, às vezes até na frente da casa dos outros, como a Igreja Batista Betel de Sobral faz muito, né? E a de Tianguá também tem feito. E foi a primeira pregação que eu fiz, foi uma pregação ao ar livre, em frente da casa de um irmão, lá em Sobral, no Ceará. Então, evangelismo ao ar livre é uma prática muito boa de anunciar o evangelho às pessoas. O Senhor Jesus fez isso, por exemplo, em Mateus 5, né? Você vai ver que o Senhor Jesus fez isso quando foi também para um barco e começou a ensinar as pessoas, né, sobre o reino de Deus e tudo mais. Então, o evangelismo ao ar livre você vê também lá em Atos 17, e você vê outros modelos, né, que são muito importantes. Inclusive foi feito isso no decorrer da história, por exemplo, na pessoa do George Whitefield, né, anunciando a várias pessoas ao ar livre o evangelho do nosso Deus. Uma terceira forma de evangelizar, e aqui vai abrir um leque para muita coisa, é o evangelismo por meio ou em casas, né? E aí você pode, em casas, abrir aqui um formato muito amplo. Por exemplo, você pode evangelizar em casas quando as pessoas se interessam em saber mais, né? Nós, normalmente, como reformados ou cristãos mais tradicionais, históricos, nós não fazemos o apelo, aquele apelo emocionalista e errado, né? Nós fazemos o apelo para se arrepender e crer, né? Então, muitas vezes as pessoas se interessam em saber mais, e nós como pastores e alguns pregadores também, eles decidem fazer visita para aprofundar. Ou então, quando nós saímos de porta em porta também, que é um método, não é só do Testemunho de Jeová, é nós também, principalmente nós evangelizamos e depois nós tentamos ver uma porta, né? Uma casa de paz, como um autor vai chamar, para que a gente possa avançar na evangelização. São essas pessoas que se interessam. Uma segunda forma são os cultos familiares, onde se convida vizinhos, amigos e família. Lembra que a Betel nós fazíamos, né, no caso, de frente às casas dos outros? Às vezes era para isso. Às vezes nós também tínhamos uma comunhão que a gente chamava do lar. A gente fazia uma vez ao mês e a gente tentava alcançar os familiares dessas pessoas, certo? Então a gente montava uma vez no mês na casa de um irmão, de uma família da igreja, e alguns irmãos às vezes chamavam vizinhos, às vezes chamavam parentes, né, para estar com a gente. Uma outra forma são devocionais nos lares com amigos ou com a igreja, né? Aqui nós podemos colocar pequenos grupos dentro disso. Ou pequenos grupos de multiplicação, ou pequenos grupos de discipulado, ou em uma metodologia muito específica que não é tão desenvolvida aqui no Brasil, que é a questão do pequeno grupo transformador, voltado com ferramentas de aconselhamento bíblico, né? Isso é interessante, né? Tem alguns 2 livros no Brasil que falam sobre isso, mas nós não temos tanto isso, mas é uma das formas. Uma outra forma de evangelismo de casa é a catequese de novos convertidos. Eu já tive experiência de alcançarmos famílias através de uma pessoa que recebeu a Cristo, então nós tivemos acesso à sua casa quando a gente ia levar os estudos, né, da palavra de Deus até ela. Então às vezes as pessoas, nós ganhávamos ali a amizade com aqueles familiares daquela pessoa. Então eles começavam a ouvir a palavra de Deus, começavam a ter questões, então a gente ia construindo um relacionamento e respondendo essas questões e ao mesmo tempo pregando o evangelho para elas. Uma outra é a própria comunhão da igreja, né? Fazer momentos de comunhão nas casas dos outros. Existe a visitação pastoral, que o pessoal às vezes ou interpreta de 2 formas, ou é intromissão, ou é a segunda forma, né? A gente deles terem a visitação só quando cometem pecado. Então, existe as 2 percepções erradas da igreja, isso é sinal de um coração bem que não tinha tanta prática, obviamente, nem tanto conhecimento sobre isso.
Existem os chás, os cafés, né, de comunhão e entra na comunhão da igreja. Ou seja, o evangelismo por meio das casas é muito importante. Quer um exemplo? Atos 20 ao 21, diz isso, que Paulo ele ensinava de casa em casa. Mas também vamos voltar um pouquinho ao Evangelho de Mateus novamente, e ali nós não temos só um relacionamento, tá? Mas nós temos ali também pessoas que vinham ouvir o Senhor Jesus, como publicanos e pecadores, né, na casa de Levi. Então isso é muito interessante. Uma quarta forma, o quarto método, que esse é o método que nós fazemos mais, porém há muitas pessoas que não compreendem direito, que é o evangelismo através do culto público, tá? No culto público, nós ensinamos o evangelho através das exposições consecutivas das escrituras. Todo sermão precisa ser um sermão evangélico, no sentido de pregar o evangelho, pregar as verdades do evangelho. Mas também existe um outro tipo que nós muitas vezes abandonamos, que é a pregação evangelística aos domingos também. Então nós, como pastores, precisamos não só pregar o evangelho dentro dos nossos sermões de lectio contínua, tá? De leitura contínua, sequencial, também é um chamado método antigo de pregação, como também nós devemos ter pregações intencionalmente evangelísticas. Então, todo culto público, ele é evangelístico. Algumas pessoas pensam que evangelismo é só se eu pregar todos os pontos do evangelho. Isso não é verdade, tá? É também isso, tá bom? Então, no culto público, a igreja evangeliza, né? A igreja primeiro evangeliza através da exposição, mas a igreja evangeliza também através de suas ações, sendo receptiva, né? Sendo ali demonstrando o coração manso e humilde de Cristo. Uma igreja que vive em comunhão e que valoriza a igreja local também mostra a verdade ou o fruto do evangelho, que é formar uma nova comunidade, através de eventos que podem ser feitos para alcançar os perdidos, como eventos temáticos em que a igreja monta algo e sai convidando as pessoas ao redor para participarem, e aí elas começam ali um trabalho de evangelização por meio daquele culto ou por meio daquela reunião, certo? E obviamente as obras sociais que nos ajudam a não só sermos misericordiosos, mas também como uma porta de entrada para a gente resolver o principal problema das pessoas, que é o seu pecado. Então, o evangelismo no culto público, ou usando o culto público, também é uma forma. Isso nós vemos em Atos 20 ao 21, onde Paulo não deixou de pregar todo o conselho de Deus. E, obviamente, isso aqui não foi só em casa, foi nos cultos públicos também. Uma outra forma, outro método é o evangelismo informal no dia a dia. Então, esse aqui nada mais é do que aproveitarmos as oportunidades que nós temos no trabalho, com amigos, com parentes, com familiares, em anunciarmos o evangelho, como a gente vê, por exemplo, em Atos 8, 1 ao 4, né? Então, o informal é muito interessante para que a gente não perca a nossa cultura de proclamar o evangelho, certo? Uma outra forma também é o evangelismo formal, com programação e projetos, ou seja, é organizado um momento, é organizada uma forma, é organizada uma equipe para anunciar o evangelho, às vezes de porta em porta ao redor da igreja, né? Então, é interessante que haja esses momentos, essa programação da igreja local. Assim como o Senhor Jesus em Lucas 10:1, ele organizou equipes de 2 em 2 para anunciar o evangelho, né, e levar a verdade das escrituras para as pessoas, né? Uma outra forma é o evangelho através ou por meio apologético, certo? Apologética e evangelho são duas coisas diferentes. Porém, nós podemos utilizar a apologética como meio de campo, sabe? Deixa eu explicar. Muitas vezes nós vamos entrar em uma apologética, ou seja, nós vamos tentar defender nossa fé e vai nos surgir a oportunidade de pregar o evangelho. Eu acredito que vale aqui a pena eu contar, uma experiência com uma moça numa faculdade, quando a gente tinha um grupo de evangelização
na faculdade, né? Essa moça era feminista, tinha pensamentos muito complexos, então ela começou a fazer perguntas sobre a minha fé, sobre algumas coisas. A gente passou umas 3 horas conversando. Eu nem fui para aula, apenas dediquei tempo para falar com ela. E o que aconteceu? Eu expliquei algumas coisas sobre família, sobre abuso, sobre muitas coisas a partir das escrituras. Então, até que chegou no momento do seguinte: nós só conseguimos fazer isso tudo através de Jesus. E aí eu comecei a explicar o Evangelho, a queda, a ira de Deus, a santidade de Deus, a condenação que todos nós temos quando nós nascemos, porque nós nascemos como pecadores, foi conduzindo até o Evangelho. Então perceba que muitas vezes você vai ter que defender a verdade, mas ela nunca termina ali. Você vai ter que avançar e anunciar Cristo Jesus como a única resposta para a transformação de pensamento e de vida daquela pessoa, certo? Isso, por exemplo, você pode ver em 1 Pedro 3, 15 ao 16. A forma como também você responde a esse tipo de pessoa é também muito importante, que a gente não foi enviado para selecionar pessoas para quem nós devemos pregar. Nós devemos pregar até para pessoas que nos odeiam, pessoas que são contrárias, para pessoas que querem nos matar, né? Como o Senhor Jesus Cristo fazia, como os apóstolos faziam. Ou seja, se envolve também pregar para pessoas de esquerda que a gente não concorda, né? Para pessoas extremistas, jihadistas também, direitistas, idólatras também. Nós também cristãos somos chamados a evangelizar, mesmo que aquela pessoa esteja apontando alguma coisa para a nossa cabeça, para o nosso pescoço, né? Como já aconteceu comigo, ameaçando nossa própria vida. Então, a gente não deve expulsar pessoas que são contrárias ao nosso pensamento. Ali é um campo para a gente anunciar o evangelho e defender nossa fé com integridade, mesmo que isso custe a nossa vida, como custou a vida do nosso rei, certo? Em penúltimo lugar, nós também devemos investir em evangelismo por meio de distribuição de literatura, tá? Algumas pessoas assim, mas as pessoas não leem, as pessoas não sei o que, eu não vejo isso como eficaz. Parabéns, você está caindo num discurso que você mesmo condena, que é o pragmatismo, tá? Então, você precisa ter cuidado porque a Bíblia que você tem na mão, ela é um produto físico, tá? Muitas pessoas, inclusive eu, comecei a ter contato com o Evangelho por meio de literatura, tá? Eu era muito ficcionado em televisão. Muitos amigos meus também, pessoas às vezes, quando pegam um panfleto, eles leem. Às vezes eles não leem ali, às vezes eles leem depois, tá? E também você pode ler os panfletos para essas pessoas. Então, distribuição de literatura também é importante, tá? E também depende como você vai usar. Eu já tenho um vídeo aqui sobre isso, tá bom? Então, distribuir panfletos, bíblias, evangelhos, livretinhos ou sermões impressos é muito importante. A Reforma Protestante caminhou muito assim. Muita evangelização caminhou assim, certo? E Spurgeon diz, sempre carrega um panfleto no bolso. E realmente é verdadeiro. Sempre carregue algo para presentear as pessoas, para que elas conheçam o Evangelho. E, obviamente, existe o evangelismo por meio das redes sociais e de rádio. Estou falando de evangelismo mesmo, estou falando de debate, não estou falando de posts contraditórios, não estou falando de política, não estou falando nada disso. Evangelização mesmo. Ou seja, membros compartilharem o Evangelho, reflexões bíblicas evangelísticas nas suas redes sociais, nos seus grupos, para os seus contatos, né? Em algumas regiões até rádio é interessante utilizar, certo? Desde que você tenha tempo e liberdade para anunciar o Evangelho, né? Então é muito importante utilizar as redes sociais para isso, né? Para compartilhar o Evangelho para as pessoas. Então, irmão, onde é que está isso dentro das Escrituras? Nós encontramos isso, sim, utilizando os meios que ele tinha naquele tempo e até mesmo conhecimento de algumas coisas específicas, como o vento levar a voz dele para mais pessoas quando ele se coloca num barco. Por quê? E ele se coloca a favor do vento. Enfim, existem muitas essas coisas que o Senhor Jesus fazia pela sua sabedoria, pela sua inteligência, certo? Então,
é importante a gente fazer isso, né? A literatura nada mais é do que, se a gente voltar, cadê a base bíblica, irmão, para a literatura? As cartas eram isso, né? As cartas eram divulgadas. Nós temos cartas, livros compostos na nossa Bíblia, nosso conjunto de livros sagrados, né? Que se chama Bíblia. Então, Deus utilizou o livro, Deus escolheu um livro, como diz na minha confissão, né, que eu adoto, para também propagar, né, e preservar o seu evangelho. Então, nós temos esse meio de literatura, nós temos esses métodos de evangelismo, né, que nós possamos utilizá-lo, nós possamos usá-los para que a gente possa alcançar mais pessoas para Cristo. Que você possa crescer nisso, né? E se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou, ou você sabe que vai ajudar alguém, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e Deus te abençoe, tá certo? Então, até mais, valeu!